Declaro aberta a presente sessão. Sob a proteção de Deus, iniciamos o nosso trabalho. Convido o deputado Odilon Aires, secretariar os trabalhos da mesa e fazer a chamada do senhor deputado para a conferência de quórum. Vem cá, vem cá. Vem cá. Passa a presidência ao deputado deputado Zé Edmar, vice-presidente dessa casa. E vou... Peço ao nobre deputado Jorge Cauí que faça a chamada do senhor deputado para verificação de quórum. Deputado Benício Tavares. Presente. Deputado Cafu. Ausente. Deputado César Lacerda. Presente. Deputado Cláudio Monteiro. Ausente. Deputado Daniel Marques. Ausente. Deputado Edmar Pirineus. Ausente. Deputado Filipelli. Presente. Deputado João de Deus. Ausente. Deputado Jorge Cauí. Presente. Deputado Zé Edmar Cordeiro. Presente. Deputada Lúcia Carvalho. Ausente. Deputado Luiz Estevão. Presente. Deputada Maninha. Ausente. Deputado Manuelzinho. Luiz. Ausente. Deputado Marcos Lima. Presente. Deputado Marcos Arruda. Presente. Presente, senhor Deputado secretário. Miquel Paz. Ausente. Deputado Odilon Aires. Presente. Deputado Peniel Pacheco. Ausente. Deputado Renato Rainha. Ausente. Deputado Azir Derrori. Ausente. Deputado Xavier. Ausente. Deputado Daniel Marques. Presente. Deputado Zé Ramalho. Presente. Deputado Geraldo Magela. Ausente. Deputada Maninha. Presente. Cadê você aqui, Renato? Me ajuda aí. Deputado Renato Rainha, presente. A quórum. Estão presentes 13 deputados. Entramos no comunicado de líderes. Convido para falar da palavra o deputado César Lacerda. Convido em seguida a deputada Maninha. Em seguida o deputado Renato Rainha. Em seguida o deputado Miquel Paz. Em seguida o deputado Cláudio Monteiro. Em seguida o deputado Adão Xavier. Convido o deputado João de Deus. Convido em seguida o deputado Marcos Arruda. Comunicado de líderes. Não, mas já chamei os outros. Presidente, tudo em paz? Tudo bem, meu irmão? Em seguida, convido o deputado Luiz Estevão. Senhor presidente,
Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, alunas e alunos presentes aqui esta manhã, para assistir a esta sessão ordinária da nossa Câmara Legislativa. É com muita apreensão que nós vemos hoje o que vem acontecendo com a testemunha arrolada para depor na CPI das drogas, a senhora Elma Eulália Fonseca. Lamentavelmente, essa testemunha, que não teve nenhum constrangimento e nenhuma dificuldade em 2 vezes de se dirigir à Delegacia de Tóxicos e Entorpecentes para prestar 2 depoimentos absolutamente inconsistentes e treslocados, fazendo acusações a dezenas de pessoas à torta e à direito, dizendo ter testemunhado cenas que são absolutamente impossíveis de ter acontecido pela inverossimilhança daquilo, dos números, das quantidades e dos eventos que ela afirma ter presenciado. Pois muito bem, depois de ter prestado esses 2 depoimentos e dado a sua medíocre, vergonhosa e criminosa contribuição, no sentido de procurar jogar lenha na suposta fogueira em que seria queimado um deputado distrital desta casa, o deputado Manelzinho, a senhora Elma Eulália, temerosa das inconsequências e dos desdobramentos que esses seus depoimentos poderiam ter, caso viesse a confirmá-los ou desmenti-los aqui nesta CPI, em função da sua total inconsistência, usa de todos os artifícios para fugir a essa responsabilidade. Uma responsabilidade pequena, apenas de repetir aqui aquilo que teve a coragem de dizer junto àquela delegacia em 2 oportunidades. O que é mais triste em tudo isso? É que por mais de 2 semanas, enquanto essa cidadã se recusa a vir aqui prestar os necessários esclarecimentos, o deputado Manuelzinho, um dos membros desta casa, que ocupa pela 2ª vez o mandato de deputado distrital, reeleito pelos eleitores da nossa cidade, vem sofrendo todas as consequências do processo de calúnia e difamação, que são desdobramentos desses acontecimentos. Assim é que no jornal de hoje, no Correio Brasiliense, é dito que a senhora Elma Eulália fugiu, mudou-se para lugar incerto e não sabido na última madrugada. E pior do que isso, o Correio Brasiliense diz que ela acusou o deputado Manelzinho de envolvimento com esse crime hediondo que seria o tráfico de drogas. Grosseira mentira, vergonhosa inverdade. Em nenhum dos 2 depoimentos prestados àquela delegacia há qualquer acusação feita contra o deputado Manuelzinho. Mais do que isso, eu quero fazer aqui um breve histórico dos depoimentos desta CPI. Senhor deputado. Só para terminar. Eu peço um pouquinho, já que outros líderes não ocuparam, pela gravidade do assunto, eu gostaria de merecer de Vossa Excelência um pouquinho de tolerância no tempo. Muito obrigado. Mais um minuto. Eu quero dizer o seguinte, o primeiro depoimento do seu Geraldo, suposto acusador, veio aqui e disse seguidas vezes que não acusava o seu irmão, não tinha conhecimento do envolvimento do seu irmão com qualquer crime. E mais do que isso, não acusava quaisquer daquelas pessoas supostamente envolvidas. Vem em seguida o depoimento do seu Rony, igualmente marcado pela inconsistência. A única acusação que havia sido feita pelo seu Geraldo, de que um assessor do deputado Manelzinho teria falsificado o requerimento para a aquisição do lote da senhora, sua mãe, foi desmentido por perícia técnica feita pela Polícia Civil e ratificada por um dos maiores peritos em grafotecnia de todo o país. Ora, terceiro depoimento do senhor Valdec Vidal, desmentido diversas vezes, inclusive por laudo técnico, feito pela assessoria de segurança desta Câmara Legislativa, que resultou na sua detenção por crime de falso testemunho. Pois bem, a CPI vem procurando encontrar acusadores contra o deputado Manelzinho. E o que é que nós vemos até agora? 3 supostos acusadores que não sustentaram qualquer acusação. Uma 4ª suposta acusadora que foge de vir à CPI usando para isso de todos os artifícios. E enquanto isso, lamentavelmente o que nós vemos é que diariamente
O nome do deputado Manelzinho é veiculado pela imprensa de maneira distorcida, procurando jogar sobre ele acusações que não existem. É uma situação patética, apenas para terminar, senhor presidente, o de nós temos aqui nesta casa um cidadão, um ser humano, um deputado distrital que é acusado sem que apareçam seus acusadores. Portanto, eu quero aqui, ao mesmo tempo que parabenizo a condução dos trabalhos da CPI, solicitar ao presidente da CPI que nós efetivamente façamos uma reunião extraordinária desta comissão esta tarde, ainda que não possa ser tomado o depoimento da senhora Elma Eulália, para que nós possamos dar um rumo a esses trabalhos, porque não é possível que, enquanto esse vergonhoso processo de fugir das responsabilidades se perpetua na nossa cidade, o nome de um companheiro nosso seja enxovalhado e jogado de maneira covarde e criminosa à execração pública da maneira como vem sendo feito. Muito obrigado. Quero pedi-lo melhor. Convido agora para falar da palavra a deputada Lúcia Carvalho. Permite só um instante. Senhor presidente, pela ordem. Pela ordem, deputado Cláudio Senhor Monteiro. presidente, diante da manifestação do deputado Luiz Estevão com relação à possibilidade de se ter a reunião hoje, cabe informar que nós teremos reunião da CPI hoje às 15 horas, independente da presença ou não da dona Elma. Até porque a sua ausência só poderá ser constatada decorrido o prazo e aberta a sessão. Obrigado. Com a palavra o deputado César Lacerda. Gostaria de pedir ao nobre deputado que se atentasse ao tempo de 2 minutos e meio. Senhor presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, alunos aqui presentes do Colégio Rogacionista, lá do Guará 2, a quem nos causa uma alegria muito grande, e queria dizer aos deputados distritais que o Colégio Rogacionista, que está aqui presente, junto com a professora Leonora, a professora Cláudia, a professora Rose e o professor Hércules, tem uma particularidade muito grande. É um colégio religioso e tem uma coisa que só o Colégio Rogacionista tem: as professoras mais bonitas do Distrito Federal e os professores mais feios. Então, há um equilíbrio da beleza das professoras e da feiura dos professores, né? Mas sejam bem-vindos aqui à casa de vocês e que mais cedo ou mais tarde tenha um do Colégio Rogacionista, um deputado distrital aqui dentro, para levar as mensagens bonitas para outros alunos e também para o Guará. Eu queria também fazer uma declaração em nome da Comissão dos Direitos Humanos, a quem eu sou presidente. Para nós causou uma tristeza muito profunda de ver que um estudante que estava para ser formado para bombeiro morreu por imperícia, senhor presidente, e imprudência dos ensinamentos que recebido no Corpo de Bombeiro, aonde outros 2 deputados, outros 2 bombeiros permanecem em estado ainda de cuidados. Fui convidado pelo governador Cristóvão para que fizesse uma reunião com o presidente da Comissão dos Direitos Humanos, com o comandante daquela corporação, Coronel Rajão. Convidei a deputada Maninha que me acompanhasse e também foi o deputado João de Deus como militar, e foi convidado o deputado Marco Lima, que não compareceu. Notei a preocupação do governador, que me disse que dá todo o apoio à subcomissão, senhor presidente, criada no âmbito da Comissão dos Direitos Humanos e da Cidadania, que ele não queria nada encoberto, que tudo fosse demonstrado e que a população tomasse conhecimento. Eu e a deputada Maninha notamos que, em todo momento, o governador queria saber se seria pública, se o povo tomaria conhecimento e que pudesse participar do inquérito policial militar criado para a apuração dessa morte. Mas causou-me estranheza, senhor presidente, jornalistas, as meninas jornalistas que estão presentes, parece que só tem uma menina hoje, que tomasse conhecimento
de uma denúncia, deputado Benício Tavares, deputado, uma denúncia muito grave. O comandante da corporação, coronel Rajão, disse na minha presença, da deputada Maninha, o deputado João de Deus, que tem um coronel daquela corporação que cometeu 9 estupros. E aonde está esse coronel estuprador? Será que no corpo de bombeiros tem vaga, tem condições para um homem que comete esses crimes hediondos e que até hoje a imprensa não tomou conhecimento, que até hoje a comunidade não sabe? Será que é dessa forma que comanda-se um corpo de bombeiro? Será que esse coronel Newton, que ele disse, coronel Newton de Castro, cometeu 9 estupros? E isso foi denunciado, que está a deputada Maninha aqui na minha frente, e que foi denunciada na presença dessa grande deputada. E nós vamos ao fundo, meio minuto para terminar, senhor presidente, nós vamos fundo para saber da veracidade e por isso faço esse pronunciamento para que se torne público que o coronel Rajão acusou o tenente-coronel José Nilton de Castro de ter cometido naquela corporação 9 estupros. E nós traremos, deputado Cauí e deputado Marcos Arruda, nós traremos nessa casa a decisão. E passo à subcomissão o pedido do governador, que está tudo aberto, e que a subcomissão pode entrar a fundo, que ele quer divulgar tudo. Obrigado. Com a palavra o deputado Marcos Arruda. Passa a presidência ao deputado Geraldo Magela. A palavra ao deputado Marcos Arruda. Está no horário de liderança, José? Já registrou a presença dos alunos? Meu líder. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, eu quero aqui parabenizar os estudantes e os professores aqui presentes, que estão acompanhando os trabalhos da Câmara Legislativa. E quero dizer que eu sou autor de um projeto que se encontra em tramitação, que introduz nos currículos escolares a disciplina Política e Democracia. Senhor presidente, gostaria de fazer um apelo a Vossa Excelência, para que nós pudéssemos esgotar a pauta, senhor presidente. Há vários dias que a pauta de votação e discussão dos projetos se encontra praticamente paralisada. Hoje nós temos 51 itens, 27 projetos, 27 itens entre projetos e requerimentos para serem votados. Temos mais 20 itens relativos a projetos para serem discutidos e um veto para ser apreciado. Então, em nome da minha bancada, da liderança do PSDB, eu faço um apelo a Vossa Excelência para que esgote esta pauta, porque a população precisa, os segmentos da sociedade, precisa que esses projetos de seus interesses sejam aprovados. Senhor presidente, um outro assunto que eu quero aqui colocar é sobre a matéria aí de alianças do meu partido com outros partidos. Eu quero dizer que o PSDB não tem nenhum preconceito contra nenhum partido desta casa. Se amanhã nós tivermos que fazer aliança com o PT para a sucessão, nós vamos fazer. Se amanhã nós tivermos, em nome dos interesses da sociedade, fazer aliança com o PMDB, nós vamos fazer. Porque nós respeitamos todos os partidos políticos. Aqui mesmo nesta casa, o PT, em alguns momentos, se alia, inclusive a deputados horizistas, como é o deputado César Lacerda, meu grande amigo, que em nome da população, que em nome dos legítimos interesses, mesmo tendo sido horizista, se alia hoje ao governo petista do Cristóvão Buarque. Então eu quero dizer, senhor presidente, que a campanha sucessória, nós não podemos deflagrar a campanha sucessória.
Nós temos aqui primeiro que trabalhar. Nós fomos eleitos para responder, em primeiro lugar, os anseios da sociedade. Quando for na época, em 1998, tudo bem, que a campanha seja deflagrada. Senhor presidente, também quero aqui registrar que houve um equívoco da presidenta Maria de Lourdes, do meu partido, quando citou que existem 3 candidatos à sucessão pelo PSDB, que seria o senador Arruda, o ex-deputado Geraldo Campos e ela, ex-constituinte. E ela omitiu um nome que todos nós do PSDB temos a maior admiração, porque tem uma história de luta, tem um passado limpo, que é o eminente homem público, ex-deputado Sigmaringa Seixas. Muito obrigado, senhor presidente. Muito bem, Marcos. Concedo a palavra à deputada Maninha. Senhor presidente, senhores deputados, plateia aqui presente, alunos que estão presenciando essa sessão, eu gostaria de falar hoje sobre um assunto que interessa a toda a população brasileira, em especial a população brasiliense. Eu gostaria de falar sobre os acidentes de trânsito, a morte causada por acidente de trânsito. E eu estou apresentando a esta Câmara um projeto de lei que dispõe sobre a instalação de postos policiais permanentes nas passarelas subterrâneas de pedestres localizadas nos eixos norte e sul rodoviário do Plano Piloto de Brasília. A maioria desses eixos, ou aliás, a maioria dessas passarelas, principalmente no eixo norte, encontram-se hoje entupidas com terra, e essas passarelas não são utilizadas pelos pedestres. E achamos que isso é um crime contra a população brasiliense, porque a população necessita de ter a proteção à sua vida no momento que atravessa as ruas dessa cidade. E nós sabemos que as ruas de Brasília, o eixão norte, o eixão sul, o eixo monumental, são, na verdade, pistas de corrida, porque ali todos os carros estão com excesso de velocidade ou próximo disso. Apesar de todas as atitudes tomadas pelo governo, no sentido de conter o excesso de velocidade, mas isso na prática não está acontecendo. Por isso, a recuperação das passarelas subterrâneas é um dever do Estado e, mais do que isso, é uma proteção à vida do cidadão brasiliense. Por isso, eu gostaria, inclusive, de convidar essa turma de alunos que estão aí nos assistindo, que pudessem fazer uma visita à exposição que está ali no hall da Câmara, para presenciar quão grave é a situação da nossa situação acerca do trânsito do Distrito Federal. E ver naquelas fotos a dramaticidade dos acidentes que acontecem diuturnamente na nossa cidade. E nós poderemos com isso, contribuir com a educação desses futuros cidadãos, para que, ao exercer a sua função no volante de um carro, não possam também causar a dor e a morte de outros cidadãos. Por isso, gostaria que, se pudesse, a professora pudesse levar esses alunos até a exposição que está ali no hall. E gostaria de chamar a atenção para uma notícia ontem divulgada nos jornais. Tempo encerrado. Morte causada por pega e agora assassinato. Nós tivemos uma decisão no Rio Grande do Sul que, a partir de agora, todas aquelas mortes causadas por pega, principalmente entre jovens, possam ser considerados homicídio doloso e culposo. Portanto, senhor presidente, eu gostaria aqui de registrar acerca destas questões e solicitar também que essa mesa pudesse registrar um artigo saído no Correio Brasiliense de hoje, assinado pela Cláudia Zic e outro assinado por Ana Maria Rossi, um sobre a saúde começa hoje contra a mortalidade materna e que diz respeito à natalidade no nosso país.
E gostaria também de registrar mais um caso de acusado de estupro é inocentado. Um artigo da Cláudia Izic, da equipe do Correio Brasiliense, que fosse transcrito na íntegra para que isso ficasse registrado nos anais dessa casa. Conceda a palavra ao deputado Renato Rainha. Conceda a palavra ao deputado Miqueias Paes, ausente. Conceda a palavra ao deputado Cláudio Monteiro, ausente. Concedo a palavra ao deputado Adão Xavier. Concedo a palavra ao deputado João de Deus, ausente. Passamos ao comunicado de parlamentares. Tem que ser vice-líder. Não está aí. Mas me autorizou. Concedo a palavra ao deputado Peniel Pacheco, em nome do bloco Democrático Trabalhista. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, no ar, mais um campeão de moralidade da Câmara Legislativa. Eu acho que poderia ser assim o intervalo que anunciava a abertura dos novos seriados da famosa Rede Globo. E nós poderíamos até, quem sabe, eleger o deputado Plim Plim da Câmara Legislativa. O deputado que, sozinho, conduz o processo de moralidade do Poder Legislativo do Distrito Federal. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, eu creio que a Câmara Legislativa é um colegiado. A mesa diretora é um colegiado. Pode ser que não seja um colegiado, quando muitas vezes determinadas pessoas, achando que detêm o poder pleno de fazer tudo sozinho, então a gente pode até imaginar que alguns, isoladamente, tenham o poder de fazer e acontecer. Mas isso não é verdade. Eu, sinceramente, senhor presidente, acho que todas as iniciativas tomadas por qualquer parlamentar dessa casa, no sentido de dar uma feição de moralidade ao Poder Legislativo, é bem-vinda. Ninguém aqui, em sã consciência, haveria de insurgir-se contra qualquer parlamentar nas suas iniciativas moralizadoras e restauradoras da ordem e da boa administração pública. Agora, ninguém consegue fazer isso sozinho. E aqueles que imaginam que sozinhos poderão, de alguma forma, estabelecer um grau elevado de moralidade no Poder Legislativo, podem correr o risco de ficar falando sozinho em muitas situações. Porque a falta de companheirismo não é que nós vamos trabalhar contra a moralidade, não. Mas é que muitas das iniciativas que são levadas a efeito certamente dependerão do aval e do apoio de todos os demais parlamentares. Eu, por exemplo, defendo, e já tive a oportunidade de expressar-me outras vezes a respeito desse assunto, que algumas iniciativas sejam feitas aqui. Agora, essa coisa de dizer que cortar a hora extra é sinônimo de dar qualidade ao processo legislativo, eu tenho minhas dúvidas. Quando o setor da taquigrafia, por exemplo, não tem o direito de receber horas extras, e os servidores são obrigados a ficar trabalhando como que uma imposição para poder cumprir uma carga de trabalho acima daquela prevista pela própria legislação, e então, quando esses funcionários são proibidos de fazer a hora extra, isso, vou concluir, senhor presidente, isso prejudica o bom trabalho e a ordem do processo legislativo. E isso, evidentemente, não é bom para o Poder Legislativo. Moralizar significa também ser atuante, ser competente, cumprir com todas as suas atividades. O deputado Cláudio Monteiro, por exemplo, foi terceiro secretário dessa casa. E eu quero saber o que foi que ele fez quando era terceiro secretário aqui. Qual foi a iniciativa que ele fez? Então, nós estamos hoje diante de matérias nos jornais que colocam aqui os deputados que nós poderíamos chamar deputados plim-plims. São aqueles que são sozinhos
os campeões da moralidade do Poder Legislativo. Eu não posso dizer os campeões no plural, mas vou dizer no ar, mais um campeão de moralidade do Poder Legislativo. E até o próximo comercial. Muito obrigado. Passamos agora ao comunicado de parlamentares. Concedo a palavra ao deputado Tadeu Filipelli. Senhor presidente, pela ordem. Com a palavra o deputado Cláudio Monteiro. Senhor presidente, o deputado Peniel Pacheco fez uma referência a um passado, na mesa anterior, em que eu fui terceiro secretário. E eu gostaria de responder ao deputado as interrogações sobre o que foi feito na terceira secretaria, tendo-a entregue ao deputado que me sucedeu nesse cargo, em perfeito funcionamento, com um projeto implantado que é de louvar essa casa, que é o Disque Projeto, que foi implantado, que tem sua continuidade. Vou concluir, senhor presidente. E a normalidade foi passada e nós deputado, eu não deixamos de impedir, nós não criamos nenhum obstáculo para o pagamento de horas. Fazer debate na hora, como pela ordem. Vossa Excelência, me desculpe, mas eu concedo a palavra ao deputado Tadeu Filipelli. Senhor presidente, senhores deputados, alunos do Colégio Rogacionista do Guará 2, professoras que acompanham, demais presentes na galeria. Eu gostaria hoje de abordar um assunto que, do ponto de vista de discurso, é com certeza um dos preferidos pelo governo, que é a situação dos condomínios. Como discurso, condomínio é uma preocupação do governo Cristóvão. Na prática, condomínio é uma verdadeira violência perpetrada pelo governo Cristóvão. E por que isso? Ontem, apesar dos jornais não publicarem, não darem cobertura hoje, foi realizada uma operação de verdadeiro desmonte, de desrespeito e de violência no condomínio Itapuã. Os moradores perplexos bateram as portas do governo, inclusive respaldados e buscando a solução do seu problema, baseado num próprio jornal, num comunicado do deputado Geraldo Magela, onde que considera o condomínio residencial Itapuã como regularizado rural em terras desapropriadas. Mais uma vez, se viram desrespeitados na sua busca da solução do problema. Simplesmente não foram sequer ouvidos durante a operação, que foi realizada sem qualquer determinação legal. Não foram recebidos no gabinete da vice-governadora, em torno de 25 famílias. Não foram recebidas no Civissolo, porque foram encaminhados para lá com uma saída para despistar, para remover aquelas famílias incômodas da porta do Buriti. No Civissolo também não foram recebidas da mesma forma. Mandadas para a Terracap, também não foram recebidas por qualquer representante formal da direção daquela empresa. Foram recebidas por simples técnicos daquela empresa, na postura sempre arrogante, vista nesse governo. Pergunto aos senhores deputados aqui presentes, como tem sido tratada a matéria dos condomínios dessa casa? Que eu me lembre, sempre é com uma verdadeira avalanche no caso de assinaturas para novos projetos. Pergunto, quais foram os deputados governistas que se apresentaram no seminário proposto, desenvolvido pelo nosso gabinete, para a solução dos telefones e da energia elétrica? Nenhum. Nenhum. Que reuniram mais de 100 síndicos de condomínio. Qual foi o representante legal do governo que esteve presente nesse mesmo seminário para a discussão de assunto que interessa a mais de 30 mil famílias?
nenhum representante legal de qualquer empresa do governo do Distrito Federal. Pergunto, até quando vamos assistir pacientemente esse verdadeiro estelionato eleitoral que está sendo praticado com relação ao pessoal dos condomínios? Compromissos do governo Cristóvão em 90 dias da regularização desses núcleos residenciais. Compromissos de deputados governistas de apoio e de busca de solução, ao mesmo tempo que fica só no discurso, na prática, uma verdadeira ausência, uma verdadeira omissão. Muito obrigado. Conceda a palavra ao deputado Asni Derrori. Conceda a palavra ao deputado Luiz Estevão. Concedo a palavra ao deputado João de Deus. Concedo a palavra à deputada Maninha. Concedo a palavra ao deputado Benício Tavares. Concedo a palavra ao deputado Cláudio Monteiro. Concedo a palavra ao deputado Marco Lima. Concedo a palavra à deputada Lúcia Carvalho. Concedo a palavra ao deputado César Lacerda. Concedo a palavra ao deputado Edmar Pirineus. Senhor presidente, caros colegas, imprensa, estudante aqui na Casa do Povo, eu venho à tribuna, em primeiro lugar, para registrar aqui nessa casa, senhor presidente, a festa de Divino em Planaltina. Nós estivemos lá e sabemos que vários deputados esteve e fiquei impressionado pela beleza da festa, como foi conduzida a participação de vários parlamentares. É a cultura da região, é a cultura do nosso povo, é uma integração que precisa fazer no momento que a questão ideológica, partidária, e o Legislativo e o Executivo exercendo a cidadania da população de maneira harmônica. Também quero falar, senhor presidente, do nosso futebol. O futebol profissional que vem acontecendo em Brasília. Na minha cidade, a cidade que eu resido, Braslândia, pela primeira vez participamos e conseguimos a classificação. Com grande dificuldade, também com incentivo de vários parlamentares, com o deputado Luiz Estevão e outros, que vêm contribuindo com o esporte do SDF, conseguimos que o campeonato desse ano fosse destaque em relação aos outros anos pela participação do público. Isso, para nós, é muito importante. E uma preocupação existe a mim, enquanto a Braslândia, que o pessoal ligado à administração da DLT vem prometendo interditar o estádio Braslândia, que foi dito para o presidente do time de Braslândia, me preocupa. Pessoas que têm a responsabilidade de preservar, cuidar e incentivar o esporte, vem ameaçando, e ameaçou o presidente do time de futebol de Braslândia, interditar o estádio. É lamentável, como eu vi hoje no jornal Correio Brasiliense, onde o presidente dessa casa se destaca como moralizador da casa, como única pessoa entre a mesa diretora, é aquela pessoa que talvez, aparentemente, seja ele o único que bota a moral, que quer a responsabilidade. E eu vejo a coisa com tranquilidade. É uma mesa diretora que tem conduzido sem a disputa ideológica, sem as questões do plenário. E a parte que me toca, sim, eu tenho defendido a moralidade, o respeito, e que, se nós queremos a moralidade, precisamos dar exemplo. Precisamos dar o exemplo até no uso do carro. Precisamos dar exemplo, cada um de nós. Eu, como segundo secretário responsável por transporte, como exemplo eu tenho dado, usei o carro só no caso necessário e muito necessário. E o presidente iria fazer o mesmo, usar o carro simplesmente nas horas
de trabalho exclusivamente que funciona na Câmara Legislativa. Como exemplo. Então, nós precisamos, sim, moralizar a casa com os gastos com dinheiro público, com a publicidade. Precisamos, sim, moralizar a casa, contornando a situação para que funcione bem, não impedindo, às vezes, que ela funcione à vontade. É lamentável que nós venhamos conduzindo essa casa na mesa diretora, como um colegiado. É lamentável que defendemos, o conjunto de líderes defendeu que nenhum gabinete teria geladeira, não teria ar-condicionado, e cada um responde. Os líderes decidiram. E vem no jornal expor, eu não sei. E aí uma explicação que o presidente tem que dar, não só a mim, não só à mesa, mas tem que dar à casa. Porque essa foi uma decisão de líder para contornar o gasto. E os gastos dessa casa, nós temos contornado a situação o mais possível. Não eu, não o deputado Edmar, não o deputado Manelzinho, não o deputado, o presidente, mas o colegiado que decidiu, tomou decisões de controlar. Nós queremos, sim, dar exemplo, inclusive, dessa casa para o Distrito Federal, da responsabilidade do dinheiro público, mas de forma colegiada, não da forma de o presidente, ou o vice, ou o segundo, ou o primeiro, ou o terceiro secretário. Era isso, presidente, que eu tinha que dizer. Concedo a palavra ao deputado Adão Xavier. Concedo a palavra ao deputado Peniel Pacheco. Concedo a palavra ao deputado Odilon Aires. Concedo a palavra ao deputado Miqueias Paes. Concedo a palavra ao deputado Renato Rainha. Passo a presidência ao deputado José Edmar. Senhor presidente, antes, porém, gostaria de pedir a Vossa Excelência que me concedesse apenas uma palavra como vice-presidente. Você não está inscrito. Não, quero falar pela vice-presidência. Passa a presidência a Vossa Excelência, em seguida nós decidimos isso. Com a palavra o deputado Geraldo Magela. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, eu, na verdade, não ia abordar a questão da matéria do Correio Brasiliense de hoje, mas, até por solicitação do deputado Peniel Pacheco e do deputado Edmar Pirineus, eu farei uma rápida observação. Primeiro, quero fazer uma retificação à matéria por uma questão de justiça. Nenhuma decisão foi tomada na mesa diretora hoje, até hoje, por questão, qualquer que seja a decisão, de corte de hora extra, e que, na verdade, é apenas um item, não compra de veículos, não compra de ar-condicionado, de geladeiras, ou qualquer outra medida que não tenha sido tomada por consenso. As decisões são da mesa diretora, não são decisões da presidência. Isso se faz necessário porque, de fato, a matéria... Deputado Zé Edmar, gostaria que Vossa Excelência prestasse atenção. A matéria, do jeito que está apresentada, parece que é uma ação da presidência, quando, de fato, é uma ação de toda a mesa diretora, onde há consenso e onde todos os deputados têm tido a mesma opinião. Não é uma posição pessoal deste presidente ou deste deputado. Não há divergências, pelo menos não houve até hoje, sobre as medidas adotadas. Então, a matéria é uma matéria assinada. Eu prestei informações como presidente da Casa, mas não, em momento nenhum, apresentamos como se fossem medidas nossas. Acho que são medidas da mesa diretora e a presidência não exerce a função isoladamente. Quero dizer também, senhor deputado, que nós temos que continuar nos preocupando com essa questão. Não apenas eu, como toda a mesa, como todos os deputados.
Acho que nós precisamos disciplinar a questão das horas extras, como já foi aqui levantado. Nós não queremos que funcionário nenhum fique em prejuízo, a mesa já decidiu isso, mas sabemos também que, da forma como estão sendo autorizadas as horas extras, não é possível continuar. Como outras questões que esta casa vai ter que analisar muito, e vai ter que analisar outras questões, como, por exemplo, o uso do recesso, que é muito diferenciado nesta casa. Em alguns lugares, em alguns setores, ele é tirado de um jeito, em outros é tirado de outro. E nós queremos controlar isso, para não beneficiar servidores de um determinado chefe ou de um determinado deputado em prejuízo de outros. Mas vamos discutir muitas outras coisas. Eu acredito que ainda esta semana nós teremos que discutir muitas questões sobre a economia de custos. E quero dizer ao deputado Edmar Pirineus, fazer um desafio a ele, que prove o uso do carro que não seja em serviço. A presidência usa o carro exclusivamente em serviço. E eu desafio a Vossa Excelência a provar o contrário. Se Vossa Excelência não tiver condições de provar, que Vossa Excelência retifique o que diz, por favor, em nome da lealdade, em nome da honestidade. Nós usamos, sim, e fazemos questão de dizer que em nenhum momento o carro da presidência ou qualquer outro carro é usado em atividades particulares. E nós vamos continuar discutindo isso. Eu faço a retificação para que não paire nenhuma dúvida sobre a posição da presidência. As posições são de toda a mesa diretora. Mas, senhor presidente, eu quero fazer aqui trazer agora a público uma denúncia que considero da maior importância, que eu já fiz ao governo, mas que agora eu quero tornar pública. Eu não consigo compreender, senhor presidente, como os órgãos de segurança do governo do Distrito Federal são incapazes e incompetentes para coibir uma zona de prostituição em áreas residenciais. Eu me refiro especialmente às áreas das quadras comerciais da 314 e 315 Norte. É inconcebível. Eu já me dirigi ao senhor secretário de Segurança, ao senhor comandante da Polícia Militar, para que agissem no combate à prostituição desenfreada, aberta, que não começa mais após as 22 horas. Ela hoje acontece durante o dia, às 18 horas, às 20 horas, a qualquer hora. E as crianças, adolescentes, filhas das pessoas que moram naquela área, estão proibidas de frequentarem o comércio local ou de por ali circularem, sob pena de sofrerem cantadas, sendo confundidas com as prostitutas. Nós queremos dizer que é inconcebível que a Secretaria de Segurança seja incompetente para adotar uma postura de combate à prostituição. Nós não queremos aqui ser falsos moralistas e dizer que não tem que impedir as pessoas de venderem o seu corpo. Eu gostaria que nós tivéssemos uma estrutura socioeconômica que as pessoas não precisassem vender o seu corpo. Mas permitir que isso aconteça numa área residencial, sem nenhuma ação que possa coibir, não tem o menor sentido disso continuar. Eu tentei, pelas vias da discussão interna ao governo, cobrando do senhor secretário da Segurança, do senhor comandante da Polícia Militar, que adotassem providências para isso. Mas isso não aconteceu. Eu estou tornando público isso aqui, da tribuna da Câmara Legislativa. Espero que o senhor assessor parlamentar faça chegar aos ouvidos de quem de competência, para que adote as providências. E se não adotar, na semana que vem, nós estaremos mobilizando as famílias daquela área para virem à Câmara Legislativa, para irem à Secretaria de Segurança. Por que não, deputado Cláudio Monteiro? Vossa Excelência é contra? Para que, de fato, nós possamos coibir a prostituição numa área familiar. E que, de fato, essa ação possa ser uma ação de governo.
E se o deputado Cláudio Monteiro, que é meu amigo, que já foi vice-líder do governo, que é egresso da área de segurança, puder contribuir, também será muito vindo possa contribuir na solução desse problema. Então, gostaria, senhor presidente, que, de fato, fossem tomadas providências pelo governo, pela área de segurança e pelas áreas afins, para que nós pudéssemos ter esse problema resolvido. E o deputado Cláudio Monteiro, espero que seja meu aliado nessa luta. Muito obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, pela ordem. O senhor deputado Senhor Geraldo presidente, Marighella. eu gostaria, se me permite, mais 30 segundos para fazer aqui uma rápida, eu diria, chamar a todos para fazer uma fonte de energia positiva para que as eleições em Israel sejam coroadas de sucesso e que possam ajudar no caminho da concretização dos acordos de paz. Sabemos que ali há uma disputa entre Simão Peres, que defende os acordos de paz feitos com toda a comunidade árabe palestina, e que há, do outro lado, a disputa da extrema-direita que quer acabar com esses acordos de paz. Roguemos todos a Deus que possa sair vitorioso Simão Peres, para que não apenas o povo palestino, não apenas o povo israelense, mas para que o mundo inteiro possa ver caminhar com sucesso os acordos de paz naquela região que tantas preocupações já trouxe ao mundo inteiro. Deixo essa observação na esperança de que nós possamos amanhã acordarmos com a vitória dos acordos de paz. Muito obrigado. Senhor deputado Geraldo Marighella, se Vossa Excelência quiser complementar essas observações, Vossa Excelência tem mais 30 segundos aí, com pleno agrado. Devolvo a presidência ao senhor deputado Geraldo Marighella. Pode expor aí, senhor presidente. Espero que o senhor me dê... O que você quer? Pela ordem, senhor presidente. A palavra, deputado Cláudio Monteiro. Quero saber se Vossa Excelência me permite usar da tribuna para auxiliá-lo, como Vossa Excelência me convocou a contribuir, se me permite, 2 minutos. Deputado, Vossa Excelência já foi chamado no comunicado de parlamentares, abriu mão de usar do seu horário, então, se até agora apenas 2 parlamentares usaram da palavra. Vou chamar os que estão inscritos. Se eles não fizerem uso da palavra, Vossa Excelência terá a preferência. Senhor Mas presidente, Vossa Excelência já foi chamado. Senhor presidente, eu não pretendo estabelecer nenhuma polêmica com essa Deputado, presidência. No entanto, me desculpe, não vou polemizar com Vossa Excelência. Não é o desejo, senhor. Não vou polemizar. Eu já respondi à solicitação pela ordem de Vossa Excelência e caso seja possível, Vossa Excelência retornará a ser chamado. Agradeço a compreensão de Vossa Excelência, deputado, e peço desculpas. Presidente. A palavra, o deputado Edmar Pirineus, pela ordem. Presidente, simplesmente ratificando o que eu disse aqui na tribuna, o que eu disse, que o senhor poderia dar exemplo a esta casa, não utilizando o carro da casa com dinheiro público, tanto como o senhor utiliza. E que se o senhor quiser, eu posso trazer as horas que o senhor utilizou. Eu não disse que o senhor utilizou indevidamente. O senhor podia dar exemplo a esta casa, economizando também o próprio carro da presidente. Se Vossa Excelência quiser, nós poderemos cumprir todas as agendas, principalmente de representação, indo a pé. Isso não há nenhum problema, senhor presidente. E aí, se Vossa Excelência quiser, está convidado aí conosco. E quero dizer a Vossa Excelência que permanece o desafio. Senhor presidente, questão de ordem. Com a palavra, o deputado Renato Rainha, para a questão de ordem. Senhor presidente, eu entendo que o pronunciamento de Vossa Excelência deveria ter sido dirigido principalmente à secretaria que cuida do bem-estar social, e não à Secretaria de Segurança. Vossa Excelência não é da área, mas eu não sei se Vossa Excelência sabe que para se fazer um flagrante de crime de prostituição é exigido a habitualidade. Existe todo um procedimento que impede-se, através de leis penais e processuais penais, de retirar a pessoa na rua quando não existe a habitualidade prevista
vista no flagrante. O que há aí é uma falta de competência do governo, de planejamento de governo no tocante à questão da prostituição, e não incompetência dos órgãos de polícia civil, que, por um acaso, da Polícia Civil e da Polícia Militar, estão completamente abandonados pelo atual governo. Senhor deputado, se Vossa Excelência, que é da área, delegado de concurso, quiser caracterizar a assiduidade naquela área, Vossa Excelência não terá, junto com seus colegas de profissão originária, nenhuma dificuldade, acredito eu, já que aquela área tem exatamente mais de um ano que é frequentada ali daquela forma. Mas Senhor presidente, a habitualidade não é questão de frequência. Mas se está existindo habitualidade, o Código de Processo Penal diz que qualquer do povo pode dar voz de prisão, e Vossa Excelência, inclusive, tem o dever de fazer isso. Não há como dar voz de prisão se não há as condições para levar preso o deputado delegado. Pela ordem, senhor presidente. Com a palavra o deputado... Senhor presidente... Com a palavra o deputado César Lacerda. Eu queria parabenizar o pronunciamento do deputado Geraldo Magela, que falou sobre a prostituição na Asa Norte. Realmente, na Comissão de Direito Humano, tem nos preocupado. E a preocupação maior chega ao ápice de saber que toda essa prostituição é animada com a presença de um deputado federal que vai para ali e que nós estamos até com receio dele ir de tanga, que é o deputado Fernando Gabeira. Quero falar, pela ordem, senhor presidente. Com a palavra o deputado Marcos Arruda, pela ordem. Senhor presidente, eu queria prestar minha solidariedade, não só a Vossa Excelência, mas ao deputado César Lacerda. E pedir o empenho de Vossa Excelência para esgotar a pauta de hoje. Muito obrigado. O empenho da presidência é feito todos os dias, senhor deputado. Depende de quórum para deliberação. Senhor presidente. Com a palavra o deputado José Edmar. Ainda há pouco, quando pedi pela ordem, e gostaria de falar em nome da vice-presidência, quero informar a Vossa Excelência que fiquei extremamente satisfeito com as palavras de Vossa Excelência, mesmo porque as minhas colocações eram no intuito de informar a mesa e a Vossa Excelência, a toda essa casa, que na reunião da mesa de ontem, 11 horas, quando me retirei da reunião da mesa, foi justamente, antes de ontem, quando me retirei da reunião da mesa, foi justamente para debater, junto com os nossos assessores, Prates, o Reinaldo, Paulinho, justamente a questão do relógio de ponto nessa casa, por uma determinação da mesa diretora. Então, fico satisfeito com as palavras de Vossa Excelência e, portanto, aqui não faço uso da palavra. Agora, gostaria somente de acrescentar, se Vossa Excelência me permite, quanto à questão da prostituição, que enquanto o deputado Chico Vigilante estiver levando o governador em prostíbulos, na verdade, esse seu pedido não alcançará nenhum êxito. Presidente, pela ordem. Pela ordem. Pela ordem. Me pareceu que a coisa é mais grave do que eu imaginava. Deputado Manuel Andrade. O deputado Zé Edmar acabou de dizer que o deputado Chico Vigilante leva o Cristóvão a prostíbulos. Deputado, mas Vossa Excelência, isso é muito sério. Eu queria saber essa colocação. Vossa Excelência está inscrito, Vossa Excelência poderá falar, mas para debater essa questão. Eu não estou debatendo a questão. Eu estou usando aqui o intervalo previsto. Presidente, estou usando... Eu tenho direito. Pela ordem, independentemente da minha inscrição, tem direito. Deputado, deixa eu esclarecer, Vossa Excelência. Pela ordem. Todos tiveram pela ordem, presidente. Pelo menos... Pela ordem é para ordenar os trabalhos da sessão. Agora, Vossa Excelência quer polemizar, Vossa Excelência está inscrito, poderá fazer uso da palavra por 5 minutos. Vieram comentar a respeito do programa de Vossa Excelência, e eu quero pela ordem também. É o princípio da isonomia. Deputado, me desculpe, eu vou continuar chamando os inscritos. Concedo a palavra ao deputado Marcos Arruda.
Senhor presidente, cooperando para agilizar os trabalhos, eu abro mão da minha palavra. Muito obrigado. Com a palavra, o deputado Daniel Marques. Fala não. Você fala depois, Manuelzinho. Você vai falar depois. Aqui. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, antes de iniciar as minhas palavras, eu gostaria que os deputados pudessem ouvir o deputado que fala nessa tribuna. Posso continuar, senhor deputado? Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, eu aproveito essa oportunidade aqui de vir mais uma vez à tribuna para mostrar que, de fato, não é só a oposição que reconhece a incompetência deste governo. O próprio presidente da Casa, ex-presidente do PT, reconhece a incompetência desse governo em solucionar as pequenininhas coisas desse governo participativo. Nós estamos vendo, por exemplo, eu já disse aqui essa semana na tribuna, o ocorrido ali em Sobradinho, em que o governador, para imitar a herança que ele sempre falou de governo itinerante, ele usou de um artifício que nem presidente da República em campanha eleitoral faz, de colocar um custo altíssimo, propaganda em cada poste da BR-20 e de Sobradinho. Ao mesmo tempo em que o próprio PT, como fez aqui muito bem o nosso presidente Geraldo Magela, condenou a incompetência desse governo. O próprio PT de Sobradinho distribuiu uma carta aberta, que se os deputados quiserem, não conhecerem ainda, eu posso mostrar ainda agora, dizendo da incompetência do governo Cristóvão, através da sua administradora, Marília, que é pessoa que até a gente tem um respeito grande pela forma dela conduzir as coisas, mas o próprio PT está condenando, não é? A incompetência do governo. Não é? A gente vê aí o governo alardear o início das obras do metrô com propagandas enormes de quase uma página inteira de jornais, quando há poucos dias atrás esse próprio governo condenava essa obra. E a gente vê hoje ele gastar com propaganda. Vimos ontem ser apresentada aqui uma suplementação orçamentária no valor de 28 milhões, tirando obras, cancelando rubricas que foram discutidas nessa casa, foram discutidas com a comunidade, e que dê a transparência desse governo. Ontem propuseram aqui tirar, senhor presidente, e eu tenho certeza que Vossa Excelência vai ser contra, porque num debate que tivemos numa emissora de televisão, Vossa Excelência garantiu que se iniciaria as obras, por exemplo, da barragem do Pipiripau, que vai abastecer Sobradinho e Planaltina. O governo simplesmente retira os 6.975.000 para não retirar toda a rubrica, para continuar a rubrica lá. Como fez o ano passado, que retirou também essa rubrica do abastecimento de água dessas duas cidades. Daí a gente vê a tapeação desse governo. Outra coisa que eu quero dizer aqui, e concordar com o presidente na incompetência do governo, é que nessa suplementação está se suplementando recurso para a obra, por exemplo, da Escola Classe número 1, da Escola Classe Paraná. Coisa que eu tenho aqui o jornal dizendo no dezembro de 95 que essas obras já estavam prontas, realizadas. Que propaganda enganosa tem esse governo. E hoje a gente vê a suplementação. Olha, você só pode fazer uma obra ou licitar uma obra quando tem recurso orçamentário. Como é que ele pede a suplementação de uma obra que já está iniciada? Quando a gente vê também um governo vetar um projeto de grande interesse da comunidade, que é o projeto
que regula a quantidade de pessoas dentro do ônibus. E o governador veta esse projeto. A gente vê, de fato, a falta de compromisso do governo para com as comunidades. E dizer que para atender esse meu projeto precisaria comprar mais ônibus. Ora, senhores, ontem também nós vimos, para finalizar e mostrar a incompetência dita aqui pelo presidente, no caso das compras dos ônibus. Teve deputado do governo, não vou citar nome, não por consideração, que foi em debate também comigo para o rádio e disse o seguinte: os ônibus já foram comprados, seu deputado. Pode ir lá que tem ônibus rodando na sua cidade, 10 ônibus. Eu disse a esse deputado: tem não, aqueles ônibus lá foram pintados, são ônibus velhos pintados. Hoje a gente vê desmascarar. O próprio secretário de transporte dizer também em propaganda enganosa que teria comprado 60 ônibus, ou que a licitação, e o diretor do DMTU dizer que estava em fase final a compra esse ano de mais 60 ônibus. Não foi comprado ano passado, não comprou esse e não pode estar em fase final de compra, porque a suplementação está sendo feita agora e você não pode comprar sem a devida rubrica, a devida dotação financeira e orçamentária. Portanto, senhor presidente, eu concordo plenamente com Vossa Excelência da incompetência deste governo. Muito obrigado. Concedo a palavra... Senhor presidente, questão de ordem. Questão de ordem, deputado. Eu gostaria que fosse retirada das notas taquigráficas a expressão usada pelo deputado Zedmar de dizer que o deputado Chico Vigilante levou o nosso governador a prostíbulos. Eu acho que isso depõe contra a Câmara Distrital fazer tais afirmativas aqui nesse plenário. A presidência entende que não houve aí nenhuma ofensa dirigida a qualquer parlamentar ou mesmo a qualquer autoridade e que pode a deputada Maninha ou a deputada Lúcia Carvalho, são líderes do PT e do governo, se certificarem da veracidade ou não dessa afirmação e poderão retificar ou não esta informação. Concedo a palavra ao deputado Manuel de Andrade. Senhor presidente, primeiramente, na minha experiência parlamentar de convivência aqui com o deputado Zé Edmar, não tenho conhecimento de que Zé Edmar é mentiroso. Ele fez uma afirmativa aqui, dando conta de que Chico Vigilante leva e já levou Cristóvão à casa de prostituição. Isso é muito grave, é muito grave. E vem justamente se somar à preocupação de Vossa Excelência quando diz que na Azar Norte a prostituição campeia. É preciso que o presidente, com a autoridade de comandante do Poder Legislativo e amigo pessoal do governador, tome uma decisão enérgica e não fique aí dizendo que vai chamar. Pega o telefone e vá pessoalmente, governador, trabalhe, governador. Não seja preguiçoso. Ó, o crime está campeando lá na quadra 415. Há poucos dias atrás, uma casa de uma prima minha foi invadida por elementos do governo, às 8 horas da noite. A casa de uma parente minha. A minha vida está sendo totalmente destruída por esse irresponsável chamado Cristóvão. Digo, Cristóvão. Digo Cristóvão, desculpe, Cristóvão, não é Cristóvão não. Então veja bem, o que eu gostaria é que nós aqui, representantes do povo, eu gostaria que tivesse coragem, justamente, de desmoralizar esse incompetente, esse mentiroso que está hospedado no Palácio do Buriti.
Nós não podemos aceitar, presidente, que a nossa população seja desmoralizada mais uma vez. O crime está campeando aí. Agora, o governador tem viaturas policiais dando proteção a mentirosos, a caluniadores, a difamadores, mas não tem polícia para combater o crime organizado. Não tem polícia para prender os assassinos, os assaltantes, os estupradores. Não tem polícia para isso. Mas tem polícia para ajudar a formar, ajudar a produzir falsos testemunhos, falsos depoimentos, para tentar desmoralizar toda uma cidade, que é a cidade do Gama. Presidente, o Gama merece respeito. O povo do Gama merece respeito. Já tem 3 meses que esse embusteiro, que está lá emplacado no Buriti, vem acusando de que tem uma máfia de traficante no Gama. Vem comprando depoimentos, esse patife, comprando depoimentos, para tentar lamear a imagem do povo ordeiro do Gama. Como ele não tem proposta de governo, ele está se preocupando em fazer isso. Agora, eu quero dizer, eu estou com ação criminal contra ele, estou com ação de indenização contra ele. Ontem mesmo eu entrei com ação contra o Correio Brasiliense para pagar pelo estrago que veio em minha vida, e vou entrar com outra ação por danos materiais, se realmente se confirmar o prejuízo material que o Código Civil prevê, para justamente mostrar a Brasília que aqui existe um homem que não tem medo. Eu desafiei aquele canalha para que ele, se tivesse prova, que trouxesse prova, porque eu iria renunciar. E já foram 3 meses, e aquele canalha do Cristóvão não teve coragem de renunciar, porque um governador fazer acusação contra um trabalhador como eu, um operário como eu, um intelectual, fazer uma acusação na qualidade de governador e não ter prova, esse cidadão não merece o respeito. Esse cidadão merecia estar na cadeia, porque é um irresponsável, é um criminoso, é um caluniador. Por isso, meus amigos que estão aí nas galerias, senhores pais de família, analisem a minha situação. Analise o prejuízo que esse desgraçado emplacou contra a minha família, contra minhas filhas, minhas 2 filhas, contra minha mulher, contra meu pai, contra minhas irmãs, contra meus parentes. Imagine o que esse responsável, isso eu gostaria que você analisasse. 3 meses de perseguição, e colocando polícia para me seguir, colocando agente secreto para me seguir, para tentar fazer montagem contra mim, para tentar me desmoralizar. Tentar desmoralizar, presidente, um chofer de táxi. Tentar desmoralizar um faxineiro. Deputado, por favor. Vou concluir, presidente. Um faxineiro. Tentar desmoralizar um garçom, que eu sou garçom com muito orgulho. Tentar desmoralizar um auxiliar de cozinheiro. Tentar desmoralizar um copeiro. Um homem que já foi vendedor ambulante. Um agricultor. Um operário do norte, sertanejo, que veio do sertão para tentar ganhar vida aqui. Esse governador irresponsável que ficou a vida inteira protegido pelo sistema ditatorial, que se viu a ditadura, que morou no exterior, que ganhou dólar, quer tentar acabar com a vida de um conclua, por favor. Já acabei de encerrar. Eu quero só dizer isso para os senhores, pais e mães de família presentes, analisarem o quanto o Cristóvão é irresponsável. Senhor presidente, pela ordem. Com a palavra a deputada Lúcia Carvalho. Eu ouvi o registro aqui de palavras como desgraçado, canalha e irresponsável, a figura maior do governo do Distrito Federal, coisa que nunca aconteceu nesse parlamento e só nos envergonha. Eu gostaria de dizer que nós temos um código de ética e pediria ao deputado que fez essas colocações que lesse, observasse e fizesse as retificações necessárias para que ele não fosse envolvido num processo imediato em relação à postura e o decoro parlamentar. Deputada, eu queria pedir o seguinte, que o debate já se encerrou, nós vamos entrar agora no comunicado de parlamentares.